Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Dando continuidade aqui ao estudo da lição de número 12, a conduta do crente com relação à sua família. Hoje estaremos tratando aí sobre o terceiro tópico, que vai falar sobre a conduta do crente como filho. Nós já falamos sobre a conduta do crente como marido, a conduta da crente como esposa. Agora vamos falar sobre a conduta do crente como filho. E o primeiro ponto aí do terceiro tópico vai falar sobre a responsabilidade dos pais. Qual que é a responsabilidade dos pais? Primeiro aí é doutrinar ou disciplinar os filhos. Então cabe aí ao pai e à mãe essa doutrina, essa disciplina com relação aos filhos, tá bom? A gente percebe que ultimamente muitos pais crentes têm transferido essas responsabilidades para outras pessoas, no concernente à escola. A escola secular, ela vai ensinar matemática, português, mas a educação, quem tem que dar é os pais dentro de casa. Tem um ditado que diz que a educação vem de berço, tá bom? Na igreja a mesma coisa. Não cabe ao professor de escola dominical, aos diáconos, aos cooperadores, ficar aí disciplinando e doutrinando seus filhos, tá? A gente está ali, os obreiros estão ali para ajudar, para orientar, mas a educação, a disciplina, as orientações, ela vem de casa. E quando isso acontece, eu tenho certeza que o filho será uma bênção. A gente percebe assim que essa responsabilidade tem se transferido e não pode, tá, irmãos? Então, na escola, antes do seu filho ir para a escola, oriente ele, ensine ele, porque o que é a doutrina, o que é a disciplina? É algo que você faz constantemente moldando o caráter dele. Isso aí acontece todos os dias, falando, orientando, e aí você vai moldando o caráter, a personalidade do seu filho, para quando ele ficar grande, para quando ele ficar adulto aí, seja um homem, uma mulher de bem. Veja o que a Bíblia orienta acerca dos vossos filhos. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo de número 13, versículo no versículo 24 diz assim: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Ou seja, a própria Bíblia orienta que se seu filho fizer alguma coisa que venha desagradar ou fazer algo que venha estar fora dos parâmetros que você mesmo pode estar estabelecendo para uma boa conduta, nada te impede, meu irmão. A Bíblia orienta que você tem que castigá-lo. É lógico que a gente não está falando de espancar, de bater, mas não, é com amor, tá? Porque se você não faz isso, você não ama. Tem um ditado que diz: é melhor ele chorar agora do que você chorar amanhã, tá bom? Então cabe aos pais educar, cabe aos pais doutrinar e disciplinar os filhos. Quando ele estiver fazendo bagunça na igreja, cabe aos pais se levantar, corrigir, orientar. Isso em casa, tá? Não é na igreja, não é na escola. Isso é dentro de casa, tá bom? O segundo ponto do terceiro tópico diz: conduta requerida dos filhos. Veja o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 1. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, sobre a conduta requerida do filho, primeiro, obediência. Nenhum filho será bem-sucedido se for um filho desobediente. E eu te garanto que se seu pai, a sua mãe está dizendo para você não faça, é porque ele já tem experiência.
Se seu pai e sua mãe está dizendo não vai, é porque ele já tem experiência. Se seu pai e sua mãe está dizendo afasta-te dele ou afasta-te dela, é porque ele já tem experiência. Então, para você que é filho, ser bem-sucedido na vida, obedeça aos seus pais, obedeça aos seus líderes da sua igreja, que essas pessoas só querem o seu bem, pode ter certeza disso. Segundo, honrar pai e mãe. Tá aí algo que a gente tem sentido falta nos dias atuais, não é? Os jovens, adolescentes dão um valor grandioso aos amigos, aos colegas de escola, aí acaba deixando os pais de lado. Contrapartida também, para nós que já temos certa idade, né, e os nossos pais de uma idade mais elevada ainda, nós precisamos honrá-los, porque isso é bênção de Deus. Não espere para honrar o seu pai e a sua mãe no dia de finados com um buquê de flor, tá bom? Aproveita enquanto eles têm vida para honrar eles, para estar do lado deles, para estar abençoando eles, porque eles passaram a vida toda te abençoando, te honrando, te sustentando, te protegendo. Então agora chegou a sua vez de honrar o seu pai, honrar a sua mãe. E o terceiro aí, respeitar. Não tem coisa mais feia do mundo do que um filho que desrespeita o seu pai, ou desrespeita qualquer outra pessoa, mas principalmente os seus pais. Então, você tem que respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe. Ah, mas o meu pai e a minha mãe não é crente. Não importa, não deixou de ser seu pai, não deixou de ser sua mãe, você precisa respeitá-lo. O seu pai e sua mãe não são seus amigos de escola, não são seus companheiros de trabalho. Então eles merecem, devem ter todo o respeito do mundo. Devem tratá-los como pessoas que só querem o seu bem. O terceiro ponto aí, do terceiro tópico, vai dizer sobre o mandamento com promessa. Eu fico preocupado com algumas pessoas que é difícil interpretar a Bíblia. A Bíblia é muito clara acerca de algumas coisas. E tem pessoas que não são abençoadas porque não querem. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas insistem em não fazer, colocar em prática aquilo que a Bíblia está orientando. Veja só, mandamento com promessa. Foi o texto que eu li aqui na carta de Paulo aos Efésios, dizendo assim, ó, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, ou seja, para você ter uma vida bem, com sucesso, com prosperidade, não basta somente você fazer uma boa faculdade, não basta somente você ter um bom dialeto, não basta você ter uma articulação, não. Deus está falando através da sua palavra que para você ser bem-sucedido, você precisa honrar pai e mãe, que é mandamento com promessa. Veja o que ele está dizendo. E vivas muito tempo sobre a terra. Quer ter os seus dias prolongados? Honra teu pai, honra tua mãe, dá valor a eles, respeite, obedeça, porque com certeza as poderosas mãos do Senhor estará com você. Não adianta também ficar fazendo campanhas e mais campanhas se você não honra pai e mãe. Não adianta você passar 5 anos de faculdade, 3 de doutorado, e se você não honra pai e mãe, você não vai ter uma vida bem-sucedida. Você só vai ter uma vida bem-sucedida, completa, é quando você entender os mandamentos bíblicos para a sua vida. Amém, meus irmãos? A nossa conclusão está aqui. Os preceitos bíblicos para a vida de um crente em meio à família. O homem, o marido deve honrar a sua esposa, amá-la, respeitá-la. A mulher deve ser uma mulher submissa, amando o seu esposo, cuidando
da sua família, do seu lar. Os filhos sendo filhos obedientes, filhos que têm o temor de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, a nossa família será referência em meio a essa sociedade. Que Deus em Cristo vos abençoe, que eu espero que esses poucos minutos que a gente tivemos aí possa ter abençoado a sua vida, tá bom? Que em breve a gente possa ter a nossa escola dominical da forma que a gente já costumava fazer, né? Na igreja, que é o lugar onde os nossos irmãos se reúnem no domingo para poder aprender a palavra de Deus. Agora aí com a flexibilização, a gente espera que isso volte o mais rápido possível e Deus vai continuar nos abençoando. Amém, meus irmãos? Bom final de semana.